Hoje estou triste, pescador, perdi meu amigo Chicão, morreu de cansaço dos matos lá na Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição, que hoje não tem cantoria, nem vai ter boi de mamão, renda em dobro pra Maria, que é rendeira da Lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Hoje estou triste, pescador, perdi meu amigo Netão, morreu lá na Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Ele chegou aqui, eu acho que como professor. Acredito que sim. Um ano, mais ou menos? Ah, olha, bem mais. Como essa história. Ah, olha. Não tenho nem ideia, tá me filmando, né? Aí, você vê? Aí está o jovem professor Neto. E está ensinando as letras às pessoas na praia. Aqui tem uma menina, por exemplo. É, menina. Quem será essa menina? Que saber? Aí quando a gente estava... Foi o dia que a gente pegou essas fotos que estou mostrando para você. Foi ele que tirou aquelas fotos de todas essas pessoas. Só que esse dia a gente colocou você sabe, slides? Aí ele mostrou uns slides pra gente e a gente foi tirando fotos em cima dos slides. Aí ele estava assistindo as suas próprias fotos e estava contando pra gente. Aí, olha, essa foto aqui é o professor Neto, que está ensinando as crianças. Você se lembra disso? Que ele ensinava as pessoas, que ensinava as crianças na praia? A ler, escrever? Não. Não? Não lembro. Aí roubou a namorada dele, a minha irmã. Ah, sim? Roubou de madrugada. Bahia roubou assim. Eu tinha 10 anos, 9, 10 anos. Em 81, eu fiz 10 anos e 81 foi o ano que ele me deu aula. Já naquela época ele tinha uma didática diferente, sabe? Ele levava a gente pra praia pra dar aula, sabe? Às vezes ele, não, hoje a gente não vai ter aula aqui dentro da sala, a gente vai ter aula lá fora. Então, desde aquele tempo ele já tinha essa cabeça mais aberta, né? Ele não ficava naquele negócio de quadro negro e as disciplinas, o que tu tem que aprender é isso e só. Ele gostava de aplicar. Isso que a gente aprendeu, vamos levar isso lá pra fora. Tinha dia de brinquedo, ele deixava a gente levar brinquedo pra escola, uma vez por semana. Então era diferente, assim, não era como os outros professores, ele não era rigoroso. Eu não sei, ele tinha um carinho tão especial pra dar aula que a gente aprendia brincando, era tranquilo pra aprender, não tinha maiores dificuldades.
Ele era novinho, ele era estudante ainda na universitário quando deu aula para ela. Olha, é que na verdade ele era bem dinâmico, então às vezes a gente achava que ia ter uma aula normal e a gente não tinha uma aula normal. Ele dizia, vamos pra praia. Ele pegava as crianças, tirava da sala de aula. E hoje em dia, para tirar da sala de aula, precisa de autorização. Por escrito, antigamente, ele simplesmente dizia, hoje a gente vai estudar na praia. Não, quando a gente via, tava a gurizada passando na frente das casas. Vamos pra praia, vamos atravessar a prainha, vamos lá no morro, vamos... Nós tínhamos o coral e depois a gente se encontrava fora da aula para ensaiar para o coral também. Que daí isso foi tomando uma proporção maior. Não era só a nossa turma, tinham outras crianças do colégio também, não só da nossa sala, né? Então ele passou a reunir mais crianças, até para poder se apresentar fora também, né? Se apresentava? Sim, e a gente ia para outros colégios, que era aquela bagunça no ônibus. Quem pode te ajudar bastante com isso é o Neco, como eu já te falei, né? Lá do rancho, lá de Sambaqui. Porque o Neco, ele é compositor, ele compôs uma das músicas. Nós fomos os primeiros a cantar a música que ele compôs, que é uma música aqui em Floripa bem conhecida. Tô triste, pescador, perdi um amigo, Chicão morreu de cansaço dos barcos, lá na Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Hoje não tem cantoria, nem vai ter boi de mamão. Renda em dobro pra Maria, que é rendeira da Lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Essa é a música do Neco, que nós cantávamos no coral. Eu subo numa ladeira no canto que você não vai, meu amigo, você cai. Se cai, caia na grama, não caia dentro da lama, porque lá pede demais. O que lá pede demais. E na lama fica atolado, embriagado, acomodado. Sem cuidado com o que fala, sem cuidado com o que faz. Sem cuidado com o que fala, sem cuidado com o que faz, meu rapaz. Eu subo numa ladeira no canto que você não vai. Aqui são todos todo mundo pesca aqui. Tem alguns aqui o único aqui nessa roda aqui é pescador, assim ainda só ele. Pescar. Eu fui bancário, ele trabalha na Ciasc. Esse aqui é pescador, puxa rede pra caramba. Olha o tamanho do braço dele aí. Olha o bração. Esse aqui é foda. Não, era legal, foi professor, né? Gente fina pra caramba. Muito boa, muito boa. Não incomodava ninguém, nunca incomodou. Sentava com o cara, conversava dentro do cara. Ficava na casinha dele, tranquilo. Não sei, ele se decepcionou com alguma coisa. Alguma coisa. Tipo uma depressão, entendeu? Ele saiu fora até do sistema, ele não quis mais pagar água nem luz, ele não tinha água, não tinha luz, não tinha porcaria na casa nenhuma na casa dele. A casa dele era como se fosse uma caverna, toda escura. Caiu em depressão, né? Entendeu? Até me assustei. A gurizada tem 25, 30 anos. Engraçado, eu quero saber como é que aquele homem caiu de um dia para outro. Em que sentido? Assim, abandonado, assim, entendeu? Porque depois que a mulher foi embora, né? Mas tu viste onde é que ele morava, era impressionante. Construiu ali, era tudo cheio de concha. Ele fazia um barraco, ele plantava, ele dormia na rua assim, ó, debaixo do beirado da casa dele, numa rede. Debaixo do flamboyante ali, né? Meu Deus do céu, aquilo ali era impressionante. Olha essa fotografia. Eu sou em Nova. Você lembra? O mar ficava agitado. Ficava muito agitado. Aí toda a areia da praia vinha pra dentro do canal. Aí fechava tudo, ficava tudo em praia. Esse barquinho aqui, ó. Isso aqui ficava tudo em praia. Aí dava uma chuva forte, uma semana. Essa aqui é a abertura do canal. Aí a galera pegava um bocado de enxada ali, cavava. Aí fechava a boca lá, cavava, aí quando dava chuva, aí o pessoal lá abria e fazia o canal de volta. Aí isso aqui tudo era praia bonita, isso aqui era varal de abria só um dedinho. Tem um lugar daí da nossa cidade. Dava muita tainha, chuva, na época dava bastante, agora não, agora tá pouco. Só fotografia. Aí já fecharam, aí fizeram os molhos, aí o canal já é fundo, então a areia daqui já não tá saindo mais pra dentro do canal, já tá saindo pra fora pro oceano. Peguei não. Hoje ali na praia tudo é raso, não tem nem mais pedra, antes era tudo pedra. Mas quando foi aberto definitivamente? Isso aqui tá um moto pequeno, 30 Desde 84. 84 dá 16, 26, do que? Dá 38 anos. Isso aqui é tudo gente morta, já. 38 anos. Na casa dele. Ele e o pai dele. Teu pai. Ó. Ele conhece, ele dava aula, professor, Os grandes. Primeiro que o Neto, ele era amante, apaixonado pelas coisas naturais, né? Por coisas naturais.
E ele se opunha assim, qualquer coisa que tivesse um fim lucrativo, alguma coisa. Tá? Agora, ele talvez no começo, ele pudesse ter se confundido um pouco, eu percebo, assim, que ele não adotou um pouco isso aqui, que ele achava que isso iria prejudicar. Eu acho que, na minha opinião, ele ficou um pouco equivocado. Eu não sei se ele mudou de ideia no decorrer, mas eu acredito que isso que foi feito foi para o bem dos pescadores. Primeiro que a questão de acesso, a questão de passagem de barco como mais fácil, né? Então, os moles em si, antes como parecia uma agressão à natureza, né, uma coisa, mas eu acho que ele veio mais a somar do que prejudicar. E ainda não é, eu acho assim, né? A importância do neto na educação, poucos sabem disso. Tá? A revista Nova Escola, que é uma revista voltada ao segmento dos professores, né, nacionalmente, ela, quando fez 10 anos, ela escolheu os 10 melhores projetos educativos, tá, do Brasil inteiro. E o professor Neto foi premiado, né, com a proposta que ele fazia com coral, né, nas areias da Barra da Lagoa com as crianças. Tá? Se fosse outros, né, se aproveitavam dessa situação e faziam um grande estardalhaço. Mas o Neto, aquela forma dele, muito descontraída, muito, né, não era chegada a títulos. Muitas vezes eu conversei com ele, Neto vai fazer um mestrado, fazer uma pesquisa, né? E ele não tinha essa... A marca dele mesmo era a marca com contato com a população, contato com o povo mesmo. Assim. Ele gostava de estar abraçado com o povo. Essa foto aqui, essas duas fotos aqui, quer dizer, uma visita que nós dois fizemos na gráfica da Universidade Federal. A gente trabalhava com crianças em situação de risco pessoal e social. E, quer dizer, essas crianças e adolescentes eram extremamente excluídas. Então, volta e meia, nós fazíamos assim, íamos com essas crianças em museus, em parques, em praias, em lagoas. Né? A saída dele, a saída do Neto ali foi algo assim que eu posso colocar que foi o início de alguma desilusão dele também. Tá? Esses professores, a maioria dos professores, como o Neto, quando ele saiu daqui e foi para o Mato Grosso, ele não pediu licença sem vencimento, ele se exonerou. Tá? E até eu desbrincava com ele, foi um erro teu. Ele disse, não, deixa, isso aí já passou. Porque ele era efetivo lá, ele podia ter pedido licença e depois retornado, mas não, ele foi. Aí depois ele prestou concurso lá e foi efetivado lá. Depois, com o problema da separação, ele saiu e voltou para Florianópolis. Ele, naqueles anos ali da década de 80, ele fez muito registro fotográfico, muito, inclusive em slides. Tá? Então, não sei como é que, até eu dizia para ele, como eu trabalhava com conservação, dizia com ele, conserva melhor essas fotos, conserva melhor esses negativos. Só que aí ele documentava entrevistas, muitas fitas cassetes, tá, de entrevistas com moradores. Tá? Ele era um pesquisador, né, na sua essência mesmo, ele era um memorialista, vamos dizer assim. Ele gostava muito de fotografia. Tá? Mas nesses últimos 15, 20 anos, eu não lembro de ele ter câmera fotográfica, tá? Ter máquina fotográfica. A casa do Neto, não a casa que a gente quer dizer, não é a casa no sentido de fachada, de conjunto arquitetônico, né? Mas o espaço, o ambiente, é um ambiente que, se fosse em locais mais sérios, com certeza deveriam ser tombados, tá? Pela efervescência que aquilo ali originou. Tá?
de discussões políticas, discussões ambientais, discussões educativas, tá? É um centro cultural por excelência, que ali tem um convívio, um entra e sai, tá? Eu acho que pessoas do Grupo Engenho frequentaram muito aquela casa. O Grupo Engenho foi um conjunto, uma banda famosa, né, dos anos 80, parte dos anos 80, e que muitos daqueles músicos ali frequentaram aquele ambiente ali, fizeram, acho que até muitas canções ali. Então, esse é um ambiente muito eclético, vamos dizer assim, de efervescência cultural, política. Eu acho que aquela casa ali é a casa, o espaço que mais representava a Barra, né, no contexto. Hoje tô triste, pescador, perdi o amigo Chicão, morreu de cansaço dos barcos lá na Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Hoje não tem cantoria, nem vai ter boi de mamão, renda em dobro pra Maria, que é rendeira da Lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Perdi o amigo Chicão, morreu de cansaço dos barcos lá na Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Lagoa da Conceição. Na Barra, o que aconteceu, aquele terreno onde ele morava, onde tem a casa, nós compramos juntos, eu e ele compramos. Na verdade, o terreno era o dobro daquilo lá, que era a minha parte. E depois, né, acabei de me desfazendo do terreno e ele ficou com essa parte dele lá. Tinha até a técnica dele para pescar camarão, a gente andando no canal, aí ele via o camarão enterrado na areia, ele botava o dedão, o camarão corria, ele pegava. Era assim que ele pescava camarão. Ele fazia umas extravagâncias, assim, sabe? Ele fumava e bebia, assim, relativamente bastante, assim, logo depois... só palheiro, né? Depois ele foi aumentando essa coisa, já teve um problema seríssimo com álcool. Mas ele, todo final de semana, ele tinha um copo de madeira enorme, lembra? Que ele fazia aquela caipirinha, e aí tinha que passar para todo mundo, e tinha que tocar violão, e ele cantando, e a gente cantando com ele, e ele pedindo música, ele adorava aquela coisa assim, né? Tanto que depois
Em 85, a gente gravou um disco de folclore e aí eu tinha que colocar um coral de crianças. A ideia era colocar um coral de crianças, mas não deu outro, chamei o Neto. E ele pegou algumas crianças lá que ele ensaiava, levamos para o estúdio, gravamos o coral dele, colocamos o nome de todo mundo, do Neto, no disco, na capa do disco, e aquilo foi assim, foi muito bom para ele, aquilo lá. Ele se sentiu bastante valorizado. Mas ao mesmo tempo despertou uma inveja na comunidade e também dentro da escola, sabe? De uma maneira que ajudou muito ele, mas ao mesmo tempo provocou uma certa guerrinha ali. Nas últimas vezes que eu conversei com ele, ele me contou essa história da perseguição política lá nas escolas da Barra da Lagoa, né? E essa perseguição envolveu cabos eleitorais, vereadores de direita, né? Os caras ligados a atravessador do peixe, né? Os caras que têm frigoríficos, que compram peixe pela mixaria na praia e vendem por uma exorbitância, né? Então ele começou a querer organizar o pessoal e para que eles pudessem ter mais lucro, né, no trabalho deles. Era sempre muito desumano, né? E essa foi acho que a palavra certa que define bem o que o Anderson está falando sobre o Neto, né? Que ele era uma pessoa muito humana. E não interessava se ele era comunista, anarquista, não interessava, ele era um cara humano, né? E ele queria que as pessoas tivessem as mesmas chances, né? Ele, além de ser uma pessoa boa, ele era ingênuo, né? Ele era aquele cara do interior que veio para a cidade, estudou pedagogia, né? E sociologia. E acreditou no que ele estudou, sabe? E tentou fazer... Deve ter sido. Não, ele acreditou em tudo. E foi fazer aquilo a vida dele. Não era um cara teórico que na prática faz uma prática diferente do discurso. Ele tinha um discurso e ele era coerente com o discurso dele. A personalidade do Neto, eu acho que é uma das pessoas com mais personalidade que eu conheci na minha vida, assim, sabe? Muito forte a personalidade dele. E ele realmente ele não seguia nenhum método, nada, ele era bem assim, instintivo, assim. Eu acho assim que eu aprendi muito com o Neto, assim, essa coisa de ser bem espontâneo, assim. Eu observava ele assim, via que como ele atingia os objetivos dele sendo simples, né? sendo bem campeiro, sendo bem caipira, na maneira dele, sabe? Ele atingia os objetivos dele. Só que algumas pessoas não entendiam isso, é lógico, porque tem aquelas pessoas que realmente acham que tem que seguir o método científico, né? Como aconteceu até com o próprio Franklin Cascais aqui, que até hoje se diz que ele não fez nada científico, então não tem valor, né? Mas isso não é verdade, todo mundo sabe que não é verdade. E o Neto era assim, simples. A maneira dele encarar a vida sempre foi assim. Não, eu consegui escutar um engenho numa festa da Tainha que tinha 15 mil pessoas assistindo o cara, lá na Barra. Mas tinha muita gente assistindo, muita gente. Né? Eu não consegui assistir mais porque eu tinha, sei lá, 14 anos e a minha mãe falou, ó, tá hora em casa, né? E aí se eu não fosse o bicho pegava, né? Aí eu cheguei, mas eu consegui escutar as duas primeiras e era uma loucura, né? Uma loucura. O Grupo Engenho, para mim, foi uma das bandas mais loucas que apareceu por aqui, porque ele conseguiu sintetizar, né? Hoje eu faço essa análise. Na época a gente, né, só gostava do som, né, cara? Mas acho que o Engenho conseguiu sintetizar uma época, né? Lá atrás, uma galera que também gostava. E aí acho que juntou, né? Então, o som, aquela pegada dele, sabe? Bateria, sanfona,
muito dançante, né? E aí eu acho que o velho conseguia se identificar e o jovem também conseguia se identificar, né? Eu coloco o Engenho para minha mãe hoje, até hoje ela gosta, entendeu? Né? Pô, que gostou dessa música, né? Você, assim, né? Que a minha geração teve muita sorte, aquele momento histórico na Barra, né? Por quê? Se juntou Neto, né? Associação de Pequenos Pescadores e Rendeiras da Barra da Lagoa. Se juntou o Neto, se juntou o Calunga. Fora isso, aquele era um momento de muita... prefeitos biônicos, governadores biônicos, uma presidência, né, ditatorial, enfim. Só que por cargas d'água, a Barra da Lagoa foi brindada por um grupo de professores de São Paulo, recém-formados na UFSC, que escolheram a Barra da Lagoa para trabalhar. Antônio, né, eu me lembro muito do Antônio, né, professor de História, mas tem um professor de Geografia muito legal, que eu esqueci o nome, um professor de Português muito legal, que fazia teatro com a gente, né? E o Neto meio que era o cara, sabe? Assim, o Neto era o cara que articulava tudo, educação popular, né? Ele que dava as diretrizes, né? O Neto era uma figura que ele ame-o ou odeio, né? Assim, ame o Neto ou odeio o Neto, né? Assim, ele tinha, por parte da ala masculina,